Pode olhar. Se gostar, pode pegar. Amigo, esse pote com terra, quanto custa? Ótimo gosto, amigo. É de uma época antiga, por R$ 2.000. R$ 2.000? Mas esse pote tá quebrado. Além disso, no meu bolso, só tenho R$ 500. Aceita? Se não aceitar, vou embora. Não vá, amigo. R$ 500 então. Vai ser o primeiro daqui. Vou pagar no Pix. Tá. Velho idiota. Peguei por R$ 20 na sucata. Esses R$ 500 foi uma aula cara. Essa loja parece bem séria. Vou perguntar o preço. Olá, o que procura? Chefe, isso aqui vocês compram? Avalie pra mim. Senhor, isso aqui, onde achou? Ah, eu achei isso na rua. Será que não vale nada? Espera. Não vale nada? Senhor, isso aqui é do fim da dinastia Qing. Um vaso azul imperial. É uma autêntica. Mesmo com um pouco de desgaste, a Galeria Souza paga R$ 200.000 por ele. R$ 200.000? Não está brincando comigo, né? Claro que não. Leia o código. Já transferi. Chefe, você é uma pessoa muito boa. Senhor, você é incrível. Fez uma bela pechincha. Na próxima, se achar mais peças boas, pode vir me procurar. Fui um escravo por 30 anos. E na velhice, o filho que criei me expulsa. Hoje vou viver para mim. Vou pro melhor hotel da cidade. Eu sabia que esse velho não era sincero. O que foi? O que o velho fez? Hotel Imperial. Esse é o melhor hotel 5 estrelas da cidade. Que bonito. O velho foi ficar num hotel. E um de 5 estrelas. Não fomos pegar os R$ 30.000 de volta. Escondeu bem. Escondeu tanto dinheiro. Ele prefere gastar num hotel 5 estrelas em vez de usar o dinheiro para pagar a escola do Pedro. Vou direto pro hotel pegar ele. Vou obrigá-lo a me entregar o resto do dinheiro. João Batista! Nossa. Quanto dinheiro você escondeu? Espera, Roberto. Como você sabe que estou aqui? Você. Desfaça esse quarto agora. Me entrega o dinheiro escondido. Ouviu bem? Se não hoje, bem aqui. Vou te envergonhar, seu velho. Eu não tenho mais nada com você. Já que você é tão sem vergonha, eu não tenho mais limites. Não tem limites? O que vai fazer? Escuta aqui. Se não me der o dinheiro hoje, não vou deixar barato. Segurança! Segurança, rápido! O que tá fazendo? Senhor, você está trabalhando o descanso do hóspede da suíte presidencial. Por favor, saia agora. Me solta! Ele é meu pai. É assunto de família. Eu pedi dinheiro. É meu direito. João Batista! Velho! Escuta bem. Você pode fugir hoje, mas não para sempre. Você... João Batista! Me aguarde. Ficar num hotel pode ser tão luxuoso. Os meus dias passados foram em vão. Depois de dormir,
Sinto muita energia. Já que tem visão de raio-x, vou à Rua das Antiguidades hoje. Nossa, olha só! Esse pingente não só me dá visão de raio-x, como também me fez voltar a ser jovem. Meu Deus, você me deu uma nova vida. Quero me desfazer. Você fez o check-in ontem, o senhor João Batista? Ah, sou eu. Ontem fiz figurante num filme, por isso minha maquiagem fez parecer mais velho. Senhor Batista, você é um cliente VIP do nosso hotel. Segundo as regras, pode ir à área de presentes ao lado e escolher uma peça de artesanato como lembrança. Quero este. Senhor Batista, esta caixa está no hotel há muitos anos. É uma peça antiga. Veja, não prefere trocar por o tilim de Jade novo? Não, eu gosto de peças antigas. Me dão uma sensação de paz. Ei! Peraí. Você... Essa roupa... Você é... O que foi? Passou a noite lá fora e nem reconhece o pai adotivo? Ei! João Batista, como ficou mais jovem? Você fez plástica? Plástica ou não, não é da sua conta. Sai. Não me enroca. Com certeza usou meu dinheiro pra plástica, né? O que é isso? Não importa o que seja. Com certeza comprou com meu dinheiro. Me dá. Antes não te batia, por respeito de pai e filho. Esse tapa corta nossos 30 anos de rancor. Se ousar me incomodar de novo, te bato toda vez que te ver. Isso. Olá, bem-vindo à Galeria Souza. O que procura? Senhora Souza, só uma noite sem nos vermos e já não me reconhece? Você é o de ontem? O tio João? É, o mesmo de sempre. Ganhei um dinheiro ontem. Tava feliz. Fui pro hotel e dormi muito bem. Você sabe, sem preocupações, o rosto parece 10 anos mais jovem. Você mudou muito. Já não é mais o tio João, é só João. Ah, é? Você veio hoje com algum tesouro? Isso aqui é um presente do hotel. Avalie pra mim. Ah, Meu Deus! esta caixa. Dou 550 mil reais. Vende? Vende? Vendo. Pague aí. Pronto, transferi. Ah, aliás, senhor Santos, por aqui, tem algum bom condomínio com casas para alugar? Quero alugar uma casa para me instalar. Ficar no hotel o dia todo custa caro demais. Pois é, acho que com o seu status atual, não deve alugar um lugar velho. Onde eu moro, o residencial Jardim das Águas é ótimo. Pode ir dar uma olhada quando tiver tempo. Ah, aliás, depois de amanhã tem um leilão de antiguidades. Se você tiver interesse, quer ir comigo? Tá bom, vou lá dar uma olhada agora. Quanto ao leilão, estou à disposição. Tá bom. Então, vá com Deus. Já vou indo. Tá, até depois de amanhã. Não fuja! Roubo! Pare! Sai daqui! Não se meta! Roubando em plena luz do dia. Se não for, eu chamo a polícia. Moça, abra e veja. Obrigado. Faltou alguma coisa? Não faltou nada. Muito obrigada, senhor. Sem você hoje, eu nunca recuperaria a bolsa. Ah, foi nada. Ah, quando sair, tome mais cuidado. Uma pergunta. Tem alguma imobiliária por perto? Olha, eu moro neste condomínio. É que eu tenho um apartamento grande e, ultimamente, preciso de dinheiro. Vejo que o senhor é gente boa. Então, queria saber se o senhor aluga a minha casa. Que ótimo. Que tal me mostrar a casa primeiro? Claro, sem problema, por aqui.
O que acha? Perfeito. Ei, moça. Suas coisas estão na casa, né? Quando vai se mudar? Para eu me mudar. Senhor, não vou me mudar. Posso dividir a casa com o senhor? Nossa, moça, não dá. Sou um velho solteiro e você é mulher. Morar juntos vai manchar a sua reputação. Senhor, Meu marido faleceu ano passado e deixou uma dívida enorme. O que eu pude vender daqui, já vendi tudo. Mas a taxa do condomínio é muito alta. Só eu não consigo bancar. Vi que me ajudou agora. É um bom homem. Então, queria que dividisse a casa. Por mês, R$5.000, com 3 refeições. O que acha? Tá bom. Eu alugo a casa. Vou te transferir R$10.000 por 2 meses de aluguel para te ajudar. Obrigado, senhor. Mas parece ter no máximo 40 anos. Não parece velho. Então, vou te mostrar o quarto. Vamos! Esse era o escritório do meu falecido marido. Ele adorava comprar antiguidades inúteis. Mas fui avaliar, e são todas falsas e sem valor. Vou jogar tudo isso fora amanhã, para te dar um lugar mais espaçoso. Olha, moça, o que tem dentro dessa caixa de madeira? Isso. Eu também não sei. Ele comprou e ficou aqui. Nossa, esse incensário parece bem antigo. Eu conheço um amigo que tem uma loja na Rua das Antiguidades. Se confiar em mim, amanhã levo para ele ver. Talvez venda por um bom preço e te ajude a pagar a dívida. Pode ser. Então, obrigada, senhor. Se vender por um bom preço, eu te dou metade. É o mínimo. Alô? Vovô, na volta da escola, o papai teve um acidente. Sangrou muito. Está no hospital. Tô com medo. Pedro, não chore. O vovô já vai. Filho, não dói. Você tá bem? Pedro! 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 Vem cá. Deixa o vovô ver se tá machucado. Vovô, envelheceu de ré. João Batista, o que você pensou? Fazer estética? Meu Deus, você só fica mais bizarro com a idade. O que veio fazer aqui? Veio ver se eu morri? Eu te digo, eu tô bem vivo. E te digo mais, meu pai de sangue eu achei. Grupo Martins, gerente Martins. Você deve ser o pai adotivo do Alberto. Deixa eu me apresentar. Sou o gerente do Grupo Martins, Carlos Martins. O Roberto é meu filho de sangue. Esses R$100.000 são o seu pagamento por 30 anos de trabalho. Depois de pegar o dinheiro, não incomode mais meu filho. O incomodar? Entenda bem. Fui eu que o rejeitei. Além disso, se não fosse o Pedro chorando muito no telefone, acha que eu viria ver essa sua cara de pau? É, né? Para de se fazer de santo. É só porque não ganhou nada. Eu te digo, meu pai de sangue é rico. Então, Pedro, chama de vovô. Não quero, ele não é meu vovô. Menino. Pedro. Roberto, este é o acordo de quebra de laços. Eu já assinei. A partir de hoje, se você viver ou morrer, se for rico ou fugitivo, não tem mais nada a ver comigo, João Batista. Escuta bem, agora sou filho de rico. Sai daqui. Pedro, me liga se precisar. Sai, sai, sai. Criei o filho de outro por 30 anos. Fui traído metade da vida. Vou usar esses olhos para ganhar dinheiro e achar uma boa mulher para manter a linhagem dos Batistas. Alô, João? Os cobradores chegaram. Eles vão me levar. Volte logo. O quê? Chega de papo. Seu marido me deve R$2 milhões.
Agora ele morreu. O filho paga a dívida do pai e a mulher paga a do marido. Se não tiver o dinheiro hoje, vai comigo para trabalhar na fábrica e pagar a dívida. Chefe, eu te imploro. Não tenho mais dinheiro. Já vendi tudo que pude. Sem enrolação, não dá. Sai da frente! Homens a mais intimidando uma viúva. Que coragem é essa? Caralho! Quem é você, porra? Veio fazer o herói aqui? Ela me deve 2 milhões de reais. Vai pagar por ela? Vem, paga! Me mostre a dívida. Eu pago por ela. João? Olha bem, 2 milhões de reais. João, não se envolva. São 2 milhões de reais. Não são 200 reais. Não quero te prejudicar. Menina, tô aqui. Eu não tenho tanto dinheiro agora. Te dou 500 mil reais de sinal. O resto, me dê 3 dias. Pago de uma vez. Você se veste como um catador e ainda tem 500 mil reais? Passa o Pix. Bom, por causa do dinheiro, vou te chamar de chefe. Em 3 dias, 1,5 milhão de reais com juros. Faltar 1 centavo. E você vai se ver comigo. Vamos, rapaziada. João, 500 mil reais é toda a sua poupança. Como vou te pagar? Vanessa, você me deu um teto e me fez comida. Só por me chamar de irmão, não podia ficar olhando eles te levarem. Além disso, se o dinheiro acabar, podemos ganhar mais. Dentre as coisas que seu marido deixou, tem mesmo um tesouro. Um tesouro? Mas os especialistas disseram que era falso. Eles se enganaram. Mas essa coisa vale só 1 milhão de reais. Para completar o resto, só no leilão de amanhã que a gente consegue. O primeiro item, vaso azul imperial. Lance inicial, 1 milhão de reais. R$1.100.000. Senhores, eu preciso levar este item. Então é isso o truque. Quem armou isso é um mestre. Quase me enganou também. Senhora Souza, o cara que levantou o cartão é o seu namorado? Ah, não. Ele é o filho do magnata Manuel Costa. Por ter um pai rico, me assedia o tempo todo. Esqueça ele. O senhor acha que esse vaso é autêntico? Pela patina e o acabamento, parece mesmo da era imperial. Ah, não é seu namorado. Vou dar um jeito nele. Senhor Costa, pagar mais de 1 milhão no falso colado da República. O dinheiro caiu do céu. Quem é você, porra? Quanta arrogância. O especialista Pereira o avaliou e diz que é falso? Meu colega, a massa e o esmalte são autênticos da era imperial. Por sorte, eu tenho aqui um incensário de cobre da dinastia Ming. Lá atrás, o dono da casa de penhores ofereceu 1 milhão de reais. Ei, velho, por que trouxe esse incensário velho pra cá? Vou apostar com você. Usarei este incensário de 1 milhão de reais como garantia. Se eu provar que é um falso colado, você me transfere 2 milhões de reais agora. Se eu não provar, o incensário é seu. E eu fico à sua disposição. Tem coragem? Tá. Eu aposto com você. Já que quer passar vergonha, vou te dar essa chance. Se não conseguir provar, você me aguarde. João, eu levo o incensário. Pegue o dinheiro e resolva a emergência. O que vai ao leilão é de boa qualidade. Se você se enganar, os 1 milhão de reais vão pro ralo. Relaxa. Nesse jogo, eu garanto a vitória.
Velho, malucou, quebrou um original da Era Imperial. Quer morrer na cadeia, é? Esse incensário é meu. Calma. Olhe direito antes de pegar. Se é falso ou não, o especialista ainda não falou. Especialista Pereira, olhe bem com a lupa. A inscrição na quebra. Tem uma inscrição. Artista Francisco Costa. É uma falsificação com peças antigas. Francisco Costa era mestre na falsificação. Senhor Batista, eu errei. Isso? João, você é incrível. Até o especialista não notou a falsificação. E você notou de primeira vista. Foi um risco. Essas falsificações usam peças antigas. Se não quebrar, não vê a marca. Mas se não quebrar, não pode provar. Foi pura sorte. Ei, Sr. Costa. Já que o especialista falou, aceite a derrota. Os 2 milhões de reais, me transfira. Esse traste é do leilão. O que tenho a ver com isso? Por que eu te pago? Todos estão vendo. A câmera gravou tudo. Que foi? Quer dar calote? Senhora Souza, chame a polícia. Denuncie por fraude e ligue pro Manuel Costa. Diga a ele que o filho dele quer ser caloteiro. Não! Não liga pro meu pai! Eu pago, tá bom? João, o dinheiro caiu. Vamos pagar a dívida da Vanessa. Calma. Agora temos capital. A diversão só começou. Senta. Esta noite vou te levar para ganhar muito aqui. Próximo item. Pote verde imperial, quebrado. Bordas danificadas. Lance inicial, 50 mil reais. Esse traste. Nem de graça eu quero. R$50 mil. Velho, você ficou louco? Esse traste vale 50 mil reais? 50 mil reais uma vez. 50 mil reais duas vezes. 50 mil reais 3 vezes. Vendido. João, esse pote não parece nada bom. Por que comprou? Senhora Souza, é uma petincha. Parece velho, mas tem um tesouro dentro. Agora, o item principal do leilão. Tigela celeste antiga. Lance inicial, 2 milhões de reais. R$3,5 milhões. 3,8 milhões de reais. Velho, quer disputar o principal? 4 milhões de reais. 4,5 milhões de reais. 5 milhões de reais. João, pare, tá caro demais. Senhor Souza. Isso é só uma falsa de 300 mil reais. Ele te humilhou, tive que armar uma armadilha para ele puxar o prejuízo e te dar uma satisfação. 5 milhões de reais. Vendido. Velho, com o seu dinheirozinho, acha que pode me enfrentar? Hoje, eu vou te mostrar o que é dinheiro de verdade. 5 milhões de reais por uma falsificação bem feita. A fortuna do Ricardinho é mesmo incomparável. Que merda você tá falando? É a peça principal do leilão. Você acha que é falso só porque diz? Eu acho que você não tem grana, não pode pagar e tá falando besteira. Se não acredita, o especialista Pereira tá aqui. Pode chamá-lo ao palco para avaliar em público. Se for autêntico, os 2 milhões de reais da aposta eu te transfiro na hora. Então avalie. Hoje, vou te dar uma grande surra, especialista Pereira. Por favor, avalie bem isso e dê uma surra neste velho. Senhor Costa, é mesmo uma falsificação. A massa tem componentes químicos modernos. O desgaste também é artificial. Isso vale no máximo 300 mil reais. Isso é impossível! Especialista Pereira, deve ter se enganado. Isso é a peça principal do leilão. Deve ter se enganado. Olhe de novo, veja de novo. O resultado do nosso grupo resiste a qualquer verificação.
Especialista Pereira, por favor, avalie este também. Isso, o esmalte não bate. Posso raspar para ver a base? Pode. Tem mesmo a marca oculta de Yongle. Este é da dinastia Ming, período Yongle. Um pote de esmalte branco com dragões. Peça autêntica. Isso vale no mínimo 4 milhões de reais. Ricardinho! O Ricardinho desmaiou! Chame uma ambulância! Senhor Batista, seu olhar hoje me impressionou muito. Aqui está meu WeChat. No futuro, se encontrar algum item bom, espero que possamos conversar mais. Especialista Pereira, você é muito gentil. No futuro, vou precisar de suas dicas. Esses 2 itens, no mercado, valem no mínimo 5 milhões de reais. Hoje quero dinheiro à vista. 4 milhões e 600 mil de reais. Te dou tudo, como tesouro de coleção. João, que generosidade a sua. Coisas de 5 milhões de reais. Me vendeu tão barato. Não tem medo que eu tire vantagem e fuja? Com um favor tão grande, como vou te pagar? Você me abriu essa porta e eu te fiz justiça. É retribuir o favor. Além disso, melhor dar pra gente. Já a diferença? Pode considerar que comprei roupas novas pra você. João, já que me fez justiça e me deu um presente tão grande, então hoje à noite, não importa o que diga, vou reservar um lugar privado. Nós 2 vamos beber um pouco e conversar. João, volte logo! Os cobradores mudaram de ideia. Trouxeram uns caras e estão com martelos quebrando a nossa porta. O que quer dizer com isso, hein? A gente acabou de combinar 3 dias pra pagar o resto de 1,5 milhão de reais. Só é o 2º dia e já vem bater na porta. Você acha que as regras do submundo não valem nada? Chefe, não se irrite. Os 1,5 milhão de reais que combinamos vence amanhã mesmo. Mas eu trouxe os caras hoje pra outro débito. Olha só. O marido dela não só deve ao nosso chefe, como pegou 500 mil reais de empréstimo. O credor transferiu esse débito pra mim. Um é um, outro é outro. O amanhã é amanhã. Esses 500 mil reais, hoje, tem que ser quitado. Eu não sabia. Eu não sabia mesmo que ele pegou esse dinheiro. João, me deixa pra lá. É um poço sem fundo. Tá. Um é um, outro é outro, né? Beleza. Pega as 2 notas e me mostra. Os 1,5 milhão de reais que deve, mais os 500 mil de hoje, dão 2 milhões de reais. Vou pagar tudo de uma vez. Chefe, não tá brincando, né? São 2 milhões de reais. Sem papo. Pega o celular. Chefe, você é direto. Daqui pra frente, se alguém mexer com a Vanessa, basta citar o Roberto. Rapazes, vamos! Vanessa, já passou. Essas dívidas acabaram. João, 2,5 milhões de reais. Como vou te pagar? Neste mundo, não tenho família. Por que é tão bom comigo? Que nada. Levanta. Vem, levanta, Vanessa. Fica de pé. Te ajudo. Não quero retribuição. Sou 30 anos mais velho. Já tenho um pé na cova. Se ficar comigo, o que ganha? Não seja boba. Eu só quero você. Você é melhor que os rapazes. 100 vezes. Você é responsável. Não me importa, que tem 30 anos a mais. Só quero cuidar de você. Ficar com você. Te dar um filho e cozinhar pra você. Não me empurre, tá? Boba. Você que pediu. Se quiser fugir depois, esquece. Vem.
coma quente. Depois de comer, chamo um marceneiro para trocar a nossa porta por uma nova. João, quero vender essa casa. Essa casa eu comprei com meu ex-marido. Os cobradores conhecem o endereço. Não me sinto segura aqui. Quero vender a casa e alugar uma na periferia. Pode vender, mas não vamos alugar. Depois de comer, te levo ver um novo empreendimento. Vamos comprar uma casa grande. Tão mal vestidos e ousam vir ao Residencial Platinum. Mais 2 vindo pegar ar-condicionado. Olá, senhor e senhora. Bem-vindos ao Residencial Platinum. Sou a Melissa. Que tipo de imóvel procuram? É aquele, a casa com quintal. Quantos metros quadrados tem? Bom gosto, senhor. É nossa casa isolada de frente para o lago, com R$180 de área construída e um jardim privado. Mel, não perca tempo. Essa casa começa em R$4 milhões. Pergunte se o dinheiro que tem dá pra pagar a taxa de condomínio. João, que tal a gente ver outro lugar? Aquele no subúrbio? Um prédio comum já serve. R$4 milhões? Não é brincadeira. R$4 milhões, né? Nos leve lá. Se for bom, a gente pega essa. É sério, senhor? Agora é difícil conseguir empréstimo. Sem empréstimo. Se for bom, pagamos de uma vez. Olá, senhor. Olá, senhor. Vieram ver imóveis, né? O Residencial Platinum tem imóveis de luxo, com vista. Claro. Viemos comprar um penthouse. João Batista! O que faz aqui? É um condomínio de luxo. Catador de sucata. Tá querendo bancar o rico? Ai, pai. Ele foi expulso de casa. Aposto que veio até imobiliário procurar sucata. Seu sem vergonha. Trouxe a velha amante pra passar vergonha? R$4 milhões, né? Passa. À vista. Quem finge? Continue fingindo. Esse é seu cartão. R$4 milhões. Passa logo pra ele. Quero ver como vai se sair. Recebido R$4 milhões. Senhor Martins, você não ia comprar um apartamento para o seu filho? Que tal só comprar uma mansão também? Ah, pai, olha como ele é arrogante. Compre logo esse apartamento de 200 metros quadrados à vista e jogue na cara dele. Mostre pra ele o que é um verdadeiro rico. Isso! Pai, paga logo. Olha só, compre a maior mansão. Não vamos deixar ele rir da gente. Ah, caramba. Lembrei agora. Tenho uma reunião urgente na empresa. Além disso, o layout da casa de hoje é ruim. O Feng Shui deve ser péssimo. Compro outro dia. Já vou. Tô indo. Não vá! Vamos. Vou te mostrar a nossa mansão com quintal. Meu amor, não me assuste. Tem algum médico aqui? Alguém salve o meu filho. O rosto dele tá pálido. Deve ter engasgado. Já liguei pro SAMU. A ambulância tá presa. Chega em 10 minutos. Não chore. Ele engasgou com uma noz. A ambulância não chega a tempo. Deixa comigo. Quem é você? É médico? Eu posso salvá-lo. Se demorar mais 1 minuto, nem Deus mesmo pode salvá-lo. Solte. Meu amor, me deu um susto. Graças a Deus. Senhor, sou Clara Souza. Graças a você, salvou meu filho. Me dê sua conta. Vou transferir R$2 milhões. Eu só dei uma ajuda. Não posso aceitar seu dinheiro. Agora, leve o garoto ao hospital para um check-up. Senhor, se não quer dinheiro, este é meu número pessoal. No Porto Real, qualquer problema, mesmo que o mundo caia, basta ligar. Eu, Clara, vou resolver tudo. Vou guardar o cartão. Vanessa, vamos. Quem são vocês? Foi o Ricardo que os mandou?
Ele não tem coragem de vir e manda vocês, bandidos, pra destruir a minha loja? Ciara Souza, temos nossas regras. Quem paga, nós servimos. Quanto ao patrocinador, não pergunte. Só saiba que hoje pagaram caro por uma perna do João Batista. Pegue o celular dela e ligue pro cara. Ciara Souza! O que houve? Como machucou o rosto? João, vão te machucar. Fuja, chame a polícia. João! Cara, te dou meia hora. Se não vier pra Galeria Jade, primeiro eu quebro a loja dela e corto o rosto dela. Pode chamar a polícia. Vamos ver quem chega primeiro. A polícia ou a minha faca? Nada mal. O sou vir sozinho. O herói salvando a princesa. João, por que veio? Corre! Vão te machucar! Mexer com uma mulher não é coragem. Venha comigo. Para! João! Para! Achei que fosse bom de briga. Caíram em 2 golpes. Cara, de onde roubou este cartão? Que roubo? É da minha amiga. Que besteira. A Clara não é alguém que um lixo como você conhece e ousa usar o nome da Clara para fazer golpes aqui. Se eu não te acabar hoje, não sou o tigre. Continuem batendo. Você tem muita coragem. Ousa bater no meu salvador? Clara, eu não sabia mesmo que ele era seu salvador. Se eu soubesse, nem com 10 coragens eu ousaria bater nele. Não sabia? Tinha meu cartão pessoal. Disse que roubou e ia bater até matar. Tigre, acho que a sua vida tranquila já te cansou, né? Eu fui um cego. Sou um idiota. Clara, me poupe dessa vez. Quem mandou você? Foi o Ricardo, o filho do Manuel Costa. Ele me pagou para destruir a loja e disse para quebrar a perna do João. Ricardo. Que bonito. João, fique tranquilo. Essa conta eu mesma acertou. Vou fazer a família Costa sair de Porto Real. Ciara Souza, não se incomode com isso. Se for acertar contas, eu mesmo acerto. Dê R$1 milhão para reparar a loja e mais R$1 milhão para pagar as contas médicas do João. Amanhã de manhã, se eu não ver o dinheiro, essas suas mãos, você pode dizer adeus. Ah, saiam. Obrigado. Obrigado, Clara. João, você se machucou bastante. Faça assim, vá para minha mansão. Vou chamar o melhor médico particular para te tratar. Devagar. Ciara Souza, muito obrigado por hoje. É só um arranhão. Já vou embora quando terminar. Um dia te pago um jantar. João, vou subir primeiro, pra pegar uma toalha pra limpar seu rosto. Ciara Souza? Ciara Souza, o que houve? João, não vá ainda. Preciso falar com você. Ciara Souza, o que aconteceu? Vanessa, tô bem. Preciso falar com o João sobre assuntos da associação confidenciais. Doutor João, leve a Vanessa para o quarto do 2º andar. Sem a minha ordem, ninguém pode incomodar. Sim, por aqui. João, limpe o rosto com isso. Então eu vou subir. Falem vocês. Me ajude a ir para o meu quarto. João, acho que me drogou. Não aguento mais. Me ajuda. Não vou te incomodar. Clarinha, acorda.
Eu, João Batista, com a minha idade, como eu faria uma coisa tão suja? Senta. Abre a boca, beba isso. Pronto, dorme e vai passar. Acordou? Sente alguma coisa estranha? João, hoje, graças a você, se fosse outro, eu já teria me humilhado. Ai. Não me bajule. Quem te armou? Foi aquele que se chama Tigre? O tigre não tem coragem, mas ele te chamou. Com certeza era uma armadilha. Quem usaria um truque sujo pra armar a Clara? Só aquele velho desgraçado. Eu vou arrancar a pele dele viva. O Tigre disse que o Ricardo mandou. Ele é um playboy. Essa droga de contrabando ele não conseguiria. Aposto que alguém experiente o orientou. Experiente? Além do pai dele, Manuel Costa, quem mais seria? Recentemente, tem um grande projeto nos arredores. Ele usou esse truque sujo contra mim, só para arruinar minha reputação e roubar meu negócio. Senhora Souza, você fala tanto de projetos e negócios, e eu ainda não sei o que você faz. Mas, pelo seu jeito, em Porto Real, deve ser uma figura importante. Sou presidente da Associação Comercial de Porto Real. Tenho mais de 10 empresas. O pessoal do meio me respeita e me chamam de Presidente Souza. Ah, por isso, quando aqueles bandidos te viram, pareciam ratos vendo um gato. Com um império desses, por que não tem nenhum homem para cuidar de você? E o pai do filho? Me divorciei. Crio o filho sozinha. Desculpe, olha o papo que eu tô dando. Toquei num assunto delicado. João, primeiro salvou meu filho e hoje salvou a mim. Você é meu grande benfeitor. Aqui em Porto Real, basta um pedido. A família Souza fará de tudo para te ajudar. Eu já disse, não fale tanto em benfeitor. Mas o Manuel Costa armou contra meu amigo. Isso não acaba aqui. Ele tem feito alguma coisa? O Manuel Costa enriqueceu com o comércio de jade. Em breve, em Porto Real, terá o evento anual de leilão internacional de jade. Ele é o maior patrocinador e comprador. Leilão de jade. Já que ele se tornou rico com o jade, eu vou usar isso para acabar com ele. Esse leilão de jade, senhora Souza, me leve para ver. Me fala a verdade. A presidente Souza ontem foi drogada com uma droga suja? Menina, como você percebeu? Qual é? Eu também sou mulher. O jeito que ela te olhava, dava pra ver. Me mandou pro segundo andar. Eu nem preciso pensar pra saber o que houve. Já vivo há mais de 60 anos. A maior parte da vida, sempre fui traído e rejeitado. Quem diria que na velhice, uma mulher tão linda ficaria com ciúmes de mim? Mas eu sei que você é um bom cara. Você trancou a porta só para salvá-la. Já que foi para salvá-la, então não vou te culpar. O que tá pensando? Você acha que o João é o tipo que se aproveita? Eu só usei água gelada e vitamina efervescente. E fiz ela tomar. Quando o efeito passou, ela caiu no sofá e dormiu. Dormiu até de manhã. Eu nem o dedo dela toquei. Sério? Não tá mentindo? Por que eu mentiria? Que vantagem teria em mentir? Pode ficar tranquila. Eu sabia que você é honesto. Sendo assim, vou ao mercado comprar uma galinha pra te fortalecer. Tá. Esqueci de uma coisa. A gente comprou a mansão. Mas e o dinheiro pra reforma? Aquela casa não sai por menos de R$1 milhão. Sobre a reforma, não se preocupe. Amanhã, falei com a Simone para ir à feira de gemas. Sobre o dinheiro, eu já resolvi. João, o evento de hoje é o maior evento anual de antiguidades de Porto Real. Quem vem aqui é gente rica e nobre. Olha, tem até comerciantes estrangeiros. Senhora Souza, acabei de comprar uma casa. Acho que não tem dinheiro. João, olha o que tá dizendo.
Se não tem grana, eu tenho. Hoje, vou usar a sua boa visão para ajudar a Galeria Souza a escolher boas pedras para impressionar. Olha, no fundo é a área premium. Onde estamos agora é a área média, embora mais barato, mas é mais fácil achar pechinchas. Com essas pedras, uma facada te enriquece ou te arruína. Quantas pessoas ficam no ralo só para cortar um pouco de verde? Esse ramo é bem arriscado. Das 10 pedras, 9 são vazias. É tudo olho e sorte. Chefe, essa pedra cinza cheia de buracos, quanto custa? Olho afiado, hein? Essa pedra tá aqui há mais de 15 dias sem ninguém querer. Se for sério, leva por 50 mil reais. João, eu acho que essa pedra tem a casca muito áspera. E mais, não tem manchas nem linhas. Isso parece só uma pedra comum. 50 mil reais não é um prejuízo? Embale pra mim. Certo. Olha só. O mundo é pequeno. 50 mil reais numa pedra inútil. Você acha que lixo é ouro. Só comprar uma pedra inútil não tem graça. Que tal a gente fazer uma aposta? Aposte se nessa sua sucata vai ter jade. Apostamos. 2 milhões de reais. Aceita? 2 milhões de reais. Tá bom. Já que quer me dar o dinheiro, eu vou brincar com vocês. 2 milhões de reais é só brincadeira de criança. Brincadeira. João Batista, o tigrinho me disse que você se acha. Mas, no ramo de apostas, só força não adianta. Já que quer apostar, vamos apostar alto. Ouvi dizer que você e a senhora Souza são íntimos. Que tal assim? Se você perder, a Galeria Souza da senhora Souza fica comigo. E a própria senhora Souza vai direto hoje à noite para a cama do meu filho. Manuel Costa, seu desgraçado. Isso é um assalto. Manuel Costa, aposto a minha vida com você, mas não pode usar a vida de outras pessoas como aposta. Isso não é regra, né? Pai, viu? Esse velho se arregou. Não tava se achando? Se não tem coragem de apostar, vem, ajoelhe-se, prostra-se 3 vezes e me peça desculpas. Usar mulher como aposta. Manuel Costa, você viveu a maior parte da vida pra valer absolutamente nada. Você. Ora, não é a Clara? Que foi? Também se interessa por apostas? Manuel Costa, não achou 2 milhões de reais pouco? Quer apostar alto? Então vamos apostar pesado. Aposta o seu grupo Costa de Gemas. Tem coragem? Certo. Já que quer apostar alto, eu, Manuel Costa, se eu recuar, como vou me manter em Porto Real? Essa aposta, eu aceito. Aposta no Grupo Souza. Bom, as regras eu mesmo defino. Nós dois, neste local, escolhemos 3 pedras cada. O total de cada não passa de 1 milhão de reais. Depois cortamos. Vemos quem tem o maior valor e ganha. Certo. Como você quiser. Esse Manuel Costa trabalha com pedras há anos. Se ele aceitou uma aposta de vida ou morte, com certeza tem um truque. E se ele tiver mexido nas pedras antes, então nós estamos perdidas. Clara, ele aceitou muito rápido. Cuidado com o truque. Com toda essa fortuna, não precisa apostar com essa raposa. Não vale a pena. Não vamos nessa. No máximo, hoje, não compro pedras aqui. João, você me salvou 2 vezes. Se o Manuel Costa quer jogar, eu vou até o fim. Confio em você, igual confio em mim mesma. Certo. Já que você entregou sua vida a mim, então hoje vou fazer o pai e o filho Costa sair de Porto Real de calcinha.
Seu velho, não fique rondando. Essas 3 pedras vão decidir o resto da vida da Presidente Souza. Se no fim cortarem pedra branca, vai dar uma risada. Senhora Souza, pague. Essas 3 pedras nós levamos. Espera. Manuel Costa, na frente de todos. O que você está tramando? Vai recuar? Senhora Souza, calma. Eu, Manuel Costa, cumpro o que digo. Já que é uma grande aposta, tem que ter uma ordem, né? Tenho um pequeno pedido. Lá na área de corte, a família Costa corta primeiro. Ele quer cortar primeiro. Aqui tem algo errado. Ele trama algo. As pedras já foram escolhidas. Cortar primeiro ou não muda a qualidade do jade. Provavelmente é uma tática psicológica. Quer a vantagem para nos pressionar. Deixa. Se quer passar vergonha primeiro, vamos atender. Tá bom. Senhor Costa, corte primeiro. Vamos! Valorizou. Valorizou muito. As 3 são jade de gelo. Muito brilhantes, sem imperfeições. Matéria-prima rara. Dá pra fazer dezenas de pulseiras de luxo. Pelo preço de mercado, valem 20 milhões de reais. Vocês ouviram isso? 20 milhões de reais. Seu velho, Presidente Souza, como vão competir comigo? Preparem logo. O contrato de transferência do grupo. 20 milhões de reais? O que a gente faz? Calma, não pânico. 20 milhões de reais não são nada. Dentro dessas 3 pedras nossas, tem jade imperial. Espera! O cartão não passa! Conta congelada! O dinheiro não transferiu! Manuel Carvalho, você estava me esperando. Presidente Souza, não me olhe. Recebi uma denúncia de que os fundos da Presidente Souza são de origem suspeita. Como membro da associação, tenho o dever de informar as autoridades. Não é muito, só congelei por 24 horas. Sem grana pra pagar. Então vocês perdem metade. Tenho dinheiro no cartão. Eu pago. A senhora Souza quer ser a salvadora? Tá bom. Então vamos mudar as regras. Já que a senhora Souza quer comprar esse lixo, então a senhora Souza deve apostar na Galeria Souza, a loja de antiguidades, junto com a aposta que já está em jogo. Tem coragem? Aposto sim. Pague. Boa! Espera. João Batista, quando a serra ligar, não garanto que o fogo no depósito não vá pegar. Quer ganhar meu grupo ou quer que sua mulher viva? Chefe, vamos cortar ou não? João, o que aconteceu? Senhor Batista, por que hesita? Tem medo de vir sua pedra e não ter como pagar? Velho, você não tá com medo de sair só lixo e perder até a cueca? Ajoelhe-se logo e assine o contrato. João, por que parou? Senhor Costa, vamos falar a sós. Espera, quer implorar, é? Já era. Deixe ele falar. Quero muito ouvir o Sr. Batista suas últimas palavras. Senhor Costa, seus 3 pedras de gelo, a 2,3 centímetros da face, tem uma marca de cola nanotecnológica. Dentro tem apenas chumbo fundido. Não é? Não fale besteira. É uma pedra natural recém-aberta. Todos podem ver. Basta eu seguir essa rachadura e fazer um corte forte, que a casca vai rachar e a resina e o chumbo vão derramar. Para garantir a vitória, você trouxe essa falsificação para trapacear nesta grande feira. Se eu cortar, a marca do Grupo Costa caiu hoje mesmo. Amanhã, as ações da sua empresa valerão papel toalha.
O que você quer, afinal? Ligue e solte ela. Deixe a Vanessa ir pra casa num táxi seguro. Nesta rodada, é empate. Os bens dos Souza ficam, sua marca fica limpa e todos saem ilesos. Por que eu acreditaria em você? Será que depois vai me trair? Porque a faca está nas minhas mãos. Uma vida pela sua empresa. Você entende de negócios. Essa conta você sabe fazer melhor que ninguém. Levem aquela mulher até a rua. Peguem um táxi e a coloquem nele. Façam agora. João. Vanessa, sou eu, João. Você está segura agora? Já estou no táxi. O motorista vai pro condomínio Jardim das Águas. Certo. Vá direto pra casa e me espere. Senhores, o Joãozinho tem um olho afiado. E coragem incrível. Essas 3 pedras são igualmente boas para a harmonia de Porto Real. Eu proponho que o aposte seja anulado e considere-se um empate. E no futuro, nossas famílias não se envolvam. Pai, ficou louco? É um jade de 20 milhões de reais. Nós vamos ganhar. A Galeria Souza é minha. Calado. Você não tem o direito de falar. João Batista, você é cruel. Em Porto Real, vai ver só. Senhor Costa, quem anda de noite sempre encontra um fantasma. Os seus dias bons ainda vêm. João, as pedras já estão no carro. Eu mandei o motorista levar direto ao cofre da Galeria Souza. Hoje, graças a você, então, no melhor restaurante da cidade, reservei uma mesa. Vamos comemorar. Senhora Souza, não precisa comemorar agora. João, hoje, para salvar o Grupo Souza, se esforçou tanto. Eu pago a conta. João, temos uma sopa nutritiva em casa. É melhor ir lá para descansar. Senhora Souza, na verdade, o João também me salvou. Além disso, eu já preparei roupas de troca. Ir para minha casa é mais fácil. Falando em laços, o João salvou a vida do meu filho. O jantar, eu pago. Sem briga. Hoje foi uma luta. Todos cansados. Aliás, seus carros chamam muita atenção. Que tal vir de ônibus comigo? Ver minha nova casa. O que acham? Vamos, vamos! João, você, quando comprou essa casa? É difícil comprar uma casa aqui. O gosto do João é ótimo, claro. A segurança do condomínio é gerenciada pela minha associação. Daqui pra frente, é bem seguro. Vamos então ver. João, você voltou. Vim ver a casa. Vanessa, você não entenda mal. Antes, não tive a chance de apresentá-la. Esta é a Vanessa, minha esposa. Esposa? João, você é casado? Cintiota Souza, não entenda mal. Eu e o João ainda não casamos. Mas já que vocês vieram hoje, entrem. Acabei de preparar o jantar. Então vamos atrapalhar a Vanessa? Aliás, eu tô com fome mesmo. Então, vamos provar a comida da Vanessa. Entrem. Prove. João, tô meio tonta. As gemas que cortamos hoje. O resto dos negócios, quero falar com você a sós. E mais, não chamei motorista. Posso dormir na sua suíte hoje? Por que minha cabeça tá meio tonta? Tô meio bêbada. João, eu, dos negócios da Galeria Souza, também preciso te relatar hoje à noite. Sendo assim, tem 2 suítes lá em cima. Vou lá arrumar. Fiquem aqui hoje. Tá. Obrigada.
Senta. João, fecha a porta. Qual é, menina? O que você tá tramando? João, a Vanessa é uma boa mulher. Ela pode lavar e cozinhar, mas eu, Clara, sou fria nos negócios. Posso te ajudar a construir um império. Afinal, vocês não casaram. Competição justa. O homem que a Clara quer não vai escapar fácil. João, onde você está olhando? Se quiser ver, eu tiro para você ver. Entre nós, não precisa ser formal. Sem bobagem. O que você acha que eu tô olhando? Esse jade branco no seu pescoço. Tire pra eu ver. O que foi? Isso. Foi o braço direito da associação, o Lucas Lima, que me deu. Disse que é um excelente jade, Retian, para trazer paz e proteção. Isso não é um jade de proteção. O interior foi oco e encheu de veneno lento. Usando por muito tempo, em menos de 6 meses, os seus órgãos falhariam e você morreria. Seu braço direito quer te matar. Lucas Lima? Ele me traiu? Esse jade eu vou guardar. Tem um traidor na associação. Vou te ajudar a achá-lo. Mas agora, vai dormir direito. Ouviu bem? João me salvou de novo hoje. Quanto mais você faz isso, menos eu posso desistir. Mesmo que recuse, é uma disputa justa. Não vou desistir. Como quiser. João. Ué, também não tá bêbada. Atuando? João. O que a Presidente Souza pode te ajudar, eu também posso. No futuro, a minha Galeria Souza pode ser gerenciada por você. Além disso, sou mais jovem que a Vanessa. Posso te dar filhos. Então, quero uma disputa justa. Vocês todas são donas de milhões de reais. Eu já vivi metade da vida. Sou um velhote. Não vale a pena. No futuro, é melhor sermos só sócios. Não ligo. Você e a Vanessa nem casaram. Então, vocês estão solteiros. Por isso, quero uma disputa justa. Se você aceitar ou não, eu vou competir. Você não me assusta. Vocês duas são demais. Tá bom. Como quiserem. Vão dormir. Amanhã temos trabalho. Vamos cortar as pedras. Eu achei que você ia dormir lá, no quarto das duas. Elas são mais bonitas e mais capazes. Que bobagem é essa? Você é minha mulher. Eu só quero você. Elas são só parceiras. Você é família. Como pode comparar? Desde que não me despreze por ser inútil, eu te sirvo a vida toda. Tá bom, não pense demais. Vai dormir. Amanhã vamos cortar a pedra. Vai dar lucro. Jade imperial de cor intenso. Que brilho! Perfeito! Meu Deus! Um jade imperial de alta qualidade. Essa pulseira, mais os retalhos, para fazer este pingente, o valor de mercado é 60 milhões de reais. Simone, essas pedras vou pagar em dinheiro. Galeria Souza são 60 milhões de reais, divididos em 3. Você, Vanessa e Clara. Vocês 3, 20 milhões de reais cada. Transferência direta. João, essa pedra você escolheu com o seu talento. Como poderíamos aceitar o seu dinheiro? Não posso aceitar. João, o dinheiro da pedra de ontem não é nada. Esses 60 milhões de reais, você tem que ficar com eles. Eu não posso aceitar. João, eu não ajudei em nada. Esse dinheiro eu não posso aceitar. Se eu dou, vocês aceitam. Que foi? Minha palavra não vale mais? Se não aceitarem, quer dizer que não me veem como um dos seus. Então, sem negócios. Melhor nem nos falarmos mais. João,
Já que você insistiu tanto, vou aceitar o dinheiro. Tá, então... Obrigada, João. Não vou recusar. O seu dinheiro, guarde para gastar em casa. Vou à Rua das Antiguidades para ver se consigo achar uma pechincha. Me solta! Não vendo mais! Me solta! Esse livro velho, nem encheiros querem. Te dou R$50 por pena de você. E no fim, você quebrou meu prato de porcelana azul de R$1 milhão. Pague! Não vendo mais! Este livro médico foi passado pela minha família. Meus pais já faleceram. Não tenho dinheiro para a escola, por isso trouxe ele. E mais, sobre esse seu prato, eu não derrubei de propósito. Me solta! Não vendo mais! Sorte. Essa garota é minha estrela da sorte. Não vendo mais! Me solta! Em plena luz do dia, não conseguiu forçar a venda e ainda ousa extorquir? Seu velho, não se meta! Esse prato foi ela que quebrou. R$1 milhão. Sem um centavo a menos. R$1 milhão? Vou chamar a polícia. Deixa eles verem como esses R$200 de porcelana moderna viraram porcelana azul antiga. R$1 milhão dá pra você pegar uns 8 ou 10 anos. Você sabe de nada! Você diz R$200 e pronto? Um pote velho da fábrica Fortuna, desde quando vale R$1 milhão? E a data de fabricação é 5 de maio de 2025. Esse dinheiro eu pago por ela. Você ainda lucra. Não incomode mais ela, se não perde esses R$300. Calma, senhor. Eu tava só brincando. Esse prato, eu que acabei quebrando. Não tem nada a ver com a garota. Podem ir. Toma! Menina, posso ver esse livro? Menina, esse livro é bem antigo. Eu pago R$500 mil por ele. Dá pra pagar a escola e se sustentar por 4 anos. Vai estudar, não venha pra cá. Me dá o celular, vou transferir. Tio João, obrigada. Você não só me salvou, como me deu tanto dinheiro. Considere isso um empréstimo. Quando eu terminar os estudos e começar a ganhar dinheiro, eu te pago. Não precisa. O tio não precisa desse dinheiro. Você é só uma garotinha, sem ninguém. Se tiver algum problema, manda uma mensagem pro tio. Vai lá estudar. Se cuida no caminho. Tio João, sua grande bondade, nunca vou esquecer. Então, vou voltar pra escola. Tio João, obrigada. Já que é inestimável, eu quero ver o que tem escrito sobre receitas perdidas. Por que as letras sumiram? Então, essa é a visão de raio-x com função oculta. Quando vejo uma antiga herança, a visão de raio-x transfere essa herança direto na minha mente. Não só fiz uma boa pechincha, como ganhei de graça todo o incrível conhecimento médico de Huatuo. Com essa função, não só ganho dinheiro, como no mundo todo, não há doença que eu não possa curar. Alô, Vanessa. João, tá ocupado? Estou presa agora. Minha filha Luísa precisa ir pra casa. Uma amiga tá de táxi pra trazê-la pro residencial Platinum. Chegam por volta das 5. Pode ir buscá-las? Claro. Sua filha é como a minha. Eu vou agora buscá-la na entrada. Estela, obrigada por hoje, por ter vindo comigo. Luísa, somos colegas. Não precisa agradecer. Além disso, com o pé machucado, claro que eu te levo pra casa. Olá, lindas. São bem gatinhas. Indo pro residencial Platinum, um bairro rico, pra fazer o quê? Pelo jeito que estão vestidas, não parecem filhas de família rica. Não é da sua conta. Dirige o carro. Que gata de gato.
Luísa, chegamos! Vamos! Moço, abre a porta! Olha só, gatinhas. Calma. Uma fria, uma inocente, tão bem arrumadinhas, indo pro bairro rico, só pra procurar velhos ricos pra bancar, né? Que besteira é essa? Estamos indo pra casa. Ainda fingindo ser inocente. Andar com aqueles velhotes não tem graça. Melhor ficar com o tio. O tio não vai te tratar mal. Sai! Quer morrer? Abre a porta, vou chamar a polícia. Pirralha, tem muita raiva, hein? Hoje o tio vai dar uma lição em vocês. Sai! Vaza! Sai! Quem é você? Ousa estragar o plano. Assustar duas garotas não é coragem. Já chamei a polícia. Fale com os policiais. Você me aguarde. Tio João, o que faz aqui? Você conhece esse senhor? Ah, Luísa, é quem eu te falei, meu salvador. Tio João, na feira de antiguidades, ele não só me ajudou a afastar os marginais, como pagou 500 mil reais pelo meu velho livro médico. Tio João. Obrigada. Então, o senhor é o salvador da Estela. Graças a você desta vez. Não sei como agradecer. Foi um prazer. Seu pé tá bem machucado. Vão pra casa descansar. Tá. Então, tio João, já vamos. Obrigada, tio João. Vamos. São 4:30. Ainda tem meia hora pra ir pra casa e trocar de roupa. Cuidado. Tio João, mesmo sendo o salvador da Estela, você não pode ficar me seguindo. Quem tá seguindo vocês? Vou pra casa pegar algo e passar pra buscar uma criança. Vamos. Que coincidência. Tio João, essa brincadeira passou dos limites. Aqui é a casa da minha mãe e do namorado dela. Por que você também parou aqui? Sua mãe não se chama Vanessa Pereira, né? Como você sabe o nome da minha mãe? Que coincidência! Eu sou o namorado da sua mãe. Eu saí justamente pra te buscar. Você é o que minha mãe fala todo dia. O vovô João? Não, não. Como é possível? Minha mãe disse que tem mais de 60, mas você parece ter no máximo 40. Eu até achei que fosse um pervertido nos seguindo. Eu também não imaginava que a menina que a Vanessa chamou de tão boazinha pudesse virar uma garota que xinga e briga com bandidos. Quem não sabe, até acha que é uma chefe de gangue. Não, vovô João. Ah, não, tio João. Foi uma situação especial. Eu não sou assim. Isso. Luísa, tio João, não fiquem aí olhando um pro outro. Vamos entrar logo, senão as pessoas de fora vão rir de vocês. Alô, mãe. Cheguei agora. Já está de volta? Tá, te espero. Tio João, minha mãe foi à clínica comprar remédio para machucados. Já está de volta. Estela, já que você está aqui, não vá embora. Fique para jantar com a gente. Você é só uma garota, não é fácil por aí. Daqui pra frente, trate aqui como sua casa. Obrigada, tio João. Então, vou me dar o trabalho de ficar, pra jantar. Alô? O que disse? Vão construir um santuário e cavar o túmulo dos meus pais? O que foi, Estela? Ele disse que a terra foi tomada pelo rico da vila. E a estão cavando. É o túmulo dos meus pais. O que eu faço? Estela, não chore. Se o mundo desabar, o tio João te protege. Quem mexer com o túmulo dos seus pais, eu vou fazer ele pagar. Eles não têm coração. Tio João, eu vou com vocês. Luizinha... Seu pé ainda tá machucado. Fique em casa esperando sua mãe. Estela, vamos pra vila. Alô, Clara. João, sobre o Lucas, eu descobri algo. Onde você tá? Vou até você. Clara, não tenho tempo. Um jovem que conheço, o túmulo dos pais dele foi tomado por um rico da vila. Estão cavando. Preciso ir lá agora pra resolver. O quê? Cavando túmulos? Querem morrer? João, manda a localização. Eu já vou levar os caras pra te dar força. Não vou deixar você e a garota sofrerem. Tá, mas não arrume confusão.
Só pra dar moral mesmo. Mando a localização. Vamos. Estela, de quem é essa encosta ali? É terra sem dono. O que está enterrado lá embaixo dizem ser o túmulo Martins. Tio João, vamos logo. Como pode ser? Dizem, tem um baú de ouro enterrado. Isso é suspeito. Marquemos o lugar. Depois de resolver a de Estela, vamos ver. Pai! Mãe! Por favor, parem! Parem com isso. Como ousam cavar túmulos? Quem você pensa que é para se meter? Esta terra foi comprada pelo meu tio para construir o Santuário dos Martins. Quem é seu tio? Quero falar com ele. Escuta bem, meu tio é do Grupo Martins. Carlos Martins. Esses túmulos atrapalham a nossa energia. Hoje, vão ser todos arrasados. Carlos Martins. Tá bom. Liga pra ele agora. Diga a ele que João Batista tá esperando aqui. Quero ver se ele tem coragem de mexer nessa terra hoje. Você conhece meu tio? Tá. Seu gato. Me aguarde. Tio João, o Carlos Martins é o mais rico da vila. É muito poderoso. São muitos e não podemos vencer. Se for o pior, eu dou a terra pra eles. Não se machuque por mim. Estela, não chora. Seca as lágrimas. Hoje, o tio João tá aqui. Mesmo que o próprio diabo venha, terá que se ajoelhar e pedir perdão aos seus pais. Tio! É esse gato aqui que não deixa cavar. Quem mais seria? João Batista. Não devia estar no lixo da cidade. Veio pra minha área. Fingir ser o herói? Pai, Esse gato... foi expulso de casa. Veio pra roça atrair garotinhas. Você. Carlos Martins. Tomou o túmulo de uma órfã. Não teme o castigo? Castigo? Aqui na Vila Xavier, eu, Carlos Martins, sou a lei. Já que o velho veio até aqui, não vou deixar você sair ileso hoje. Pedro, vai arrastar esse velhote daqui. Não atrase a família Martins na construção do santuário. Pedro! Roberto, mudou até o sobrenome por dinheiro. Pedro, rápido! O vovô te chamou. Vai lá. Hoje, quero ver quem dá um passo. Se acha que é o cara, peguem nele! Quebrem ele! Eu pago! Peguem! Insolência. Que absurdo. Peguem nele. Hoje cada um ganha mais R$50. Peguem. Parem! Dou a terra pra vocês! Não quero mais a terra, tá bom? Parem! Parem todos. Presidente Souza. Nessa roça, o que veio fazer aqui? Escuta bem. O forasteiro não manda. Aqui só tem os meus. Acho que hoje não vai se meter. Tio, essa mulher é gata. Depois, vamos acabar com esse velho. E a gente leva ela pra dentro. Nós dois vamos curtir um pouco. Vou curtir um pouco? Só vocês, uns vagabundos? Carlos Martins, veja quem eu trouxe pra você. As vossas pás, joguem no chão. Vocês não sabem que desenterrar túmulos é crime? Podem ir pra cadeia. O Carlos Martins paga só R$200. Vai valer pra passar quantos anos na cadeia? Prefeito Xavier, o dinheiro que te dei não foi o bastante? Ou será que você aceitou o dinheiro dessa mulher na minha vida? Como ousa se meter? Carlos Martins, quem aceitou seu suborno? A polícia já vem. Hoje. Não vai escapar. Fernando, você vive de mim. Come e usa tudo meu. Agora, tá com medo? Vai,
com seu filho, arrume o João Batista. Vai logo. Eu. Pedro! Rápido! O vovô te chamou. Vai logo. Não, não sou Pedro Martins. Ele é meu avô. Não posso bater. Você. Que ingrato. Minha fortuna. Ainda quer herdar? Vai logo. João Batista! João Batista! Seu velho maldito, como ousa bater no meu marido? Vou te rasgar! Amor! O João e os meus guarda-costas não batem em mulher, mas eu também sou mulher e eu te bato. Se você gritar mais uma vez, eu arranho o seu rosto. Chega. Vamos, vão à delegacia se explicar. Vão. Reconstroem a lápide dos pais da Estela. Recheiem a terra. Sim. Clara, leve o carro pra frente, para aquele morro deserto. Me espere no carro, quieto. Não se faça ver. João, você aceitou. Vou te esperar no carro. Vem logo. João, no carro? Que romântico. Você parece tão sério. Não achei que um homem da sua idade fosse mais ousado que a gente. Penso que eu te chamei pra algo sério. Aliás, muito obrigado por antes. De nada. Eu só dei um dinheiro pro prefeito. Nesse fim de mundo, se não é o que eu pensei, por que me chamou aqui? Tem algo enterrado aqui. Tem ouro, prata e joias. Te chamei para me ajudar a desenterrar. João, só a gente no carro. E quer que eu vá cavar terra? Não vou. Se eu for, vou sujar minha saia. Tá bom. Para de birra. É muito importante. E em Porto Real, só confio em você. Vamos, vai ajudar. Melhor assim. Vamos, vou cavar terra com você. Nesse fim de mundo, por que enterraram essas coisas? Os ancestrais dos Martins foram traidores. Esses ouros e joias são dinheiro que eles roubaram do povo. Por isso o povo dizia que este lugar era o túmulo dos Martins, e eles não ousavam admitir. Tinham medo de serem descobertos. Clara, olha esse nome. Francisco Costa? Não é o avô do Manuel Costa? Esse velho também era traidor? Isso mesmo. Aqui diz que Francisco Costa e os Martins vendiam bens aos estrangeiros. O magnata de antiguidades de Porto Real, Manuel Costa, seus ancestrais também eram traidores. Com este livro de contas, o Manuel Costa em Porto Real não vai se reerguer. João, tem mais coisas. Em papel óleo. Tigela azul real. Pulseira imperial de jade. Este quadro é um original do artista Samuel. Essas 3 antiguidades juntas valem pelo menos 20 milhões de reais. Com essas joias, dão uns 30 milhões de reais. Tanto assim? O túmulo Martins serviu de traidor, roubando a propriedade de tantos civis. João, o que fazemos com tudo isso? Essas 3 antiguidades, amanhã cedo, vende na loja da Simone. O dinheiro obtido usaremos contra o Manuel Costa. Essas joias, vamos, em nome dos pais da Estela, doar para a vila, para asfaltar e construir escolas. Isso vai ajudar o povo a ter justiça. Boa ideia. O que veio do povo vai voltar ao povo. O Carlos Martins, por ter dinheiro, ousou desenterrar o túmulo dos pais da Estela. Hoje,
Vou fazer ele provar o gosto de ver o túmulo da família desenterrado. O túmulo de um traidor, ficando na vila, é um azar. Ligue agora e mande seus homens tirar fotos deste caderno. Das contas dos Martins como traidores e das fotos deles com o Sr. Yamato fazendo uma reverência. Tirem fotos de tudo. Certo. Vou mandar levarem para a gráfica imprimir um pôster de 2 metros e impermeável. Quando estiver pronto, coloquem no topo desse túmulo. Amanhã cedo, vou fazer toda a vila dar uma boa olhada na família Martins e ver o que eles valem. Aquela molecada da Clara e o João Batista. Aquele velho. Essa raiva. Quando vou conseguir engolir? Na vila? Quando fui humilhado assim? Pai, tome um chá para acalmar. Se for direto, não vamos vencer. A Presidente Souza tem muita gente. Mas podemos atacar a fraca. Qual a sua ideia? Fale logo. Pai, o que Maria quer dizer? É que mesmo não podendo com o João Batista, mas é fácil lidar com a Estela. Vamos achar alguns caras confiáveis. E quando o João não estiver, vamos sequestrar ela. Isso. Levem ela para um lugar isolado e façam ela assinar o acordo de remoção. Assim que pegarmos o acordo, com tudo por escrito, vai ser tudo legal. Nem Deus no céu vai impedir a construção. Boa ideia. Assim que pegar a terra e construir o santuário, quero ver na vila quem vai rir da minha cara. Vamos fazer como disseram. Achem gente discreta para vigiar aquela molecada amanhã. Sra. Souza, por que tanta pressa? Eduardo, por que me parou? O que foi? Me vendeu esse jade falso. Já fui ver com um especialista. Não vale nem R$1.000. Hoje. Ou me paga R$1 milhão aqui na rua, ou você nunca mais vai poder pisar nesta rua. Você tá fazendo confusão. Esse jade é jade natural. O preço de dezenas de milhares de reais é justo. Entendi. Você tá me provocando. É. E daí que eu tô? João! Você... Quem é você? Seu velho maldito! Ousa me bater? Vocês dois servem pra quê? Acabem com ele! Esse Jadê é verdadeiro. Você veio causar confusão na rua. Esses tapas são uma lição pra você. João, o que faz aqui? Ah, é. Eduardo é parente do Manuel Costa. Ele com certeza vai se vingar. Vamos pra loja primeiro. João Batista, né? Você me aguarde. Vou chamar reforços agora. Hoje. Ninguém vai sair. Quem ousa causar confusão no meu território? Tigre e Cadinho. Calma. Na Rua das Antiguidades, menos a Galeria Souza, que não toco, em todo o resto, eu, o Tigre, mando. Tigre! Finalmente chegou. Foi esse gato que me bateu. Acaba com ele! Seu desgraçado! Tigre! Por que me bateu? Foi ele que me bateu! Você bateu no errado. Seu cego. Ousa mexer com o Sr. Batista? Mãos. Arrastem esse cara pra fora. Não deixem ele aqui atrapalhar o Sr. Batista. Senhora Souza, ele não a assustou, né? Entre e descanse. Senhor Batista, me desculpe. Ele é um idiota. Vou tirar meus homens daqui. Daqui em diante, não vamos mais atrapalhar o seu negócio com a senhora Souza. Obrigado por ajudar hoje. Esse dinheiro, compre cigarros para os seus homens. Obrigado, Sr. Batista. Na Rua das Antiguidades, se alguém mexer com a Galeria Souza, me chame a qualquer hora. Vou indo. Vamos. Vamos. Simone, eu vim hoje para vender essas 3 peças. A tigela azul real, a pulseira imperial de jade e este autêntico quadro do artista Samuel. João, essas 3 peças são tesouros nacionais. Simone, o que foi?
Simone, está envenenada. João, sinto tanta tontura. Meu peito parece ter uma pedra em cima. Não consigo respirar. Me dê a mão. Você foi envenenada. O veneno já passou do seu pescoço e está subindo para sua cabeça. Assim, apoiar a cabeça no encosto. Relaxe. Vou tirar o veneno. Assim, primeiro pressiono o ponto vital na nuca e outros pontos atrás das orelhas para empurrar o veneno para baixo. João, você é muito bom nisso. Quem casasse com você teria uma vida de luxo. Ai, não fale. Inspirei. O veneno não saiu ainda. Fale menos. Que velho sem noção. Quem você chamou de velho? Me perdoe. Não falo mais. Abre a boca. Expulse o veneno. Passou. O veneno saiu. João, te devo a vida de novo. Mas eu fiquei o dia todo na loja. Nem bebi água. Como fui envenenada? Esse veneno é estranho. Atua rápido. Faz só meia hora desde o ataque. Mas pelos seus sintomas, parece intoxicação. Melhora logo, mas depois vai lentamente corrosendo seus órgãos. Que coisa cruel! Aliás, João, sua medicina, desde quando é tão boa? Eu aprendi sozinho. Ah, não me interrompa. Simone, pense bem. Nessas meia hora, você tocou em alguém? Ou tocou em algo que não devia? Nessas meia hora na confusão afora, eu fiquei na escada. Não comi nada. Bem... Espera. Agora, quando o Eduardo apanhou, o tigre veio me segurar. Eu senti como se fosse uma agulha. Achei que fosse a zíper dele e não pensei mais. Tigre. Parece que aquele cara, o jeito humilde dele, era fingimento. Ele já foi subornado. Como está a investigação do Lucas Lima? João, encontrei uma brecha. Ultimamente, ele está transferindo bens para fora. E também se reuniu com alguns em segredo. Estou seguindo as pistas. Clara, o tigre veio com os capangas causar confusão na Galeria Souza e aproveitou para envenenar a Simone. Quase matou ela. Suspeito que o Lucas Lima e o tigre sejam manipulados por o mesmo mandante. Tigre? Que ousadia! João, entendi. Vou ter mais cuidado. Certo. Aliás, João, sobre essas 3 peças, já fiz a avaliação. Pelo mercado atual, 20 milhões de reais, pelo menos. Transfiro o dinheiro em breve. Tá. Pague o valor de mercado. Uhum. Mas conheço as regras. Não vou deixar você trabalhar de graça. Te dou 20 reais de comissão. O resto, transfira para o meu cartão. João, você me salvou da confusão e me salvou da morte. Como eu ia te cobrar? Como eu ia viver com a consciência? Não quero nem 0,01 real. Uma coisa é uma coisa. Até irmãos têm que ter contas claras. João, você, se está se sentindo mal, pode escolher na minha loja algo que goste. Como lembrança. Que tal? Você é bem teimosa. Tá bom. Vou escolher algo. Quero este. João, isso é só um quadro rasgado sem assinatura. Comprei de um catador. Me deu de graça. Não vale nada. Escolha outro. Não precisa. Eu gostei dele. João, o que foi? Por que ficou em choque? Por que a tinta do quadro sumiu? Simone, é um mapa do tesouro. Te explico depois. Transfiro o dinheiro pro meu cartão. Acabei de lembrar, tenho algo importante a fazer. Preciso achar a Clara. Se cuida, João.
Clara, o leilão de minas daqui a uns dias. Você vai participar? Sim, a associação quer mais estoque, mas dessa vez as minas ofertadas não são ideais. Tem 2 grandes minas, mas a concorrência é feroz. E as pequenas minas têm baixa produtividade. E a Montanha 7? O que vai fazer com ela? É uma mina abandonada. Já foi explorada. Só tem pedra. Os organizadores juntaram ela a outras montanhas, só para encher o número. Eu ia tirá-la da lista de leilão e cancelar. Clara, me escuta. A Montanha 7, faça de tudo para comprar. Não deixe cair nas mãos de outros. João, tem algo na montanha? Não só tem, como é extremamente raro no país, uma veia de gemas de alta qualidade. Confie em mim, se conseguir comprar, a fortuna dos Souza vai multiplicar por 10. Tá, confio. No leilão, eu compro de qualquer jeito. O assunto da mina tá resolvido. Sobre o Lucas no telefone, como está a investigação? Investiguei o Lucas. Mandei investigar o Lucas, suas chamadas, privadas e seus últimos movimentos. O Lucas tem contato frequente com o maior monopolista de gemas da capital. Suspeito que ele não quer só comissão, mas é um infiltrado de nossos concorrentes. Quer destruir de dentro a Associação Comercial de Porto Real. E o tigre? Desapareceu. Aposto que levou o dinheiro e fugiu. Clara, pela minha experiência, se achou um traidor aí, é provável que agora já tenha uma rede. E a Clara? Ela desconfiou de você? Padrinho, ela desconfiou. Hoje à tarde, ela verificou as minhas transferências e encontrou com o velho, João Batista. Isso mesmo. Ela finalmente mordeu a isca. Padrinho, não entendo. Por que me fez expor a conta exterior para ela? Assim, na Associação de Porto Real, não vou poder mais ficar. Você está na associação há tanto tempo. O que precisava saber, já sabe. E o que eu quero é, nos últimos anos em Porto Real, os artefatos e antiguidades raras. Mas com a Clara no caminho, esses bens não saem. Agora que foi exposto, é o peão visível. Se conseguir atrair a atenção da Clara e do João Batista para você, nosso peão oculto vai poder destruir a associação de vez. Entendi. Fique tranquilo. O seu lucro não vai faltar. Como está à vista, cause mais confusão e fazer barulho. Além disso, avise o Manuel Costa para ele seguir o plano. Sim, padrinho. Vou resolver agora. Pode ir. O Lucas foi descoberto. Sua vez de agir. Até o Lucas não sabe da sua existência. Esta missão tem que executar perfeitamente. Estela, nós nos damos muito bem. Você está sozinha e desamparada. Hoje, nós dois conversamos e queremos adotá-la. Daqui pra frente, considere aqui sua casa. Aceita? Tio João, você me salvou e arrumou o túmulo dos meus pais. Se querem me adotar, eu aceito de coração. Pai, um brinde a você. Vem. Bom, sente-se e vamos comer, tá? Pai, como hoje é especial, vou-te comprar um presente. Que presente o quê? Você ainda estuda? Não pode gastar. A intenção já basta. Não, tenho que comprar, senão não vai parecer sincero. Eu vou ao shopping agora. Espera. Já é tarde. Não é seguro sozinha. Eu te levo e te ajudo a escolher. Então, dirija devagar, tá? Tá bom. Tchau. Se cuidem. Bom, ninguém vai comer mais. Vou guardar. As meninas acabaram de sair. Calma. Agora, só temos a gente aqui. Eu calculei. Elas vão ao shopping. Ida e volta dá mais de 1 hora. Mais de 1 hora. Quer me matar? O
Quê? Onde estamos? Socorro! Tem alguém aí? Não grite. Vem, gente. Finja desmaiar. Chega. Só pra assustar. Logo João Batista vai trazer os 5 milhões de reais. Pegamos o dinheiro e vamos embora. Isso. Temos que dar uma parte pro Carlos Martins. Pra ele nos levar pra capital. Dá uma parte pra ele? Ele teve um AVC. Se não fosse por ter ele como pai, teríamos tido essa briga com o senhor João Batista. O senhor João Batista é tão rico agora, nós poderíamos estar vivendo na boa com ele. Fala baixo. Olha só. O Carlos Martins também sabe do sequestro de hoje. Se não der a parte dele, ele vai nos entregar. Então temos que ficar de olho nele. Quando pegarmos o dinheiro, vamos jogar a culpa no Carlos Martins. Vamos dizer que ele nos mandou fazer isso. Vamos. Vamos pro carro agora. Criar provas falsas. Vamos. Vamos. Tenta se aproximar. Vou tentar desfazer o nó. Tá. Luizinha, eu ouvi eles dizerem que conhecem o meu pai. Acho que minha mãe me contou que o tio Carlos tem um filho, mas não é de sangue. Sua mulher o traiu. Parece que criou o filho de outro por 30 anos. Mesmo não sendo de sangue, ele o criou por 30 anos. Se vingar do meu pai assim? Que canalha! Deixa eu ajudar. Rápido! Você é Pedro? Stella, ouvi os meus pais falando quando foram ao carro. Agora eu vou salvar vocês. Rápido, Pedro! Solte-nos logo! Pedro, vamos! Pai! Vocês estão bem? Quem foi que fez isso? Pedro, o que faz aqui? Foi o Roberto e a Maria. Sequestraram a gente pra cá, pra extorquir dinheiro. Foi o Pedro que nos salvou. Esses dois ingratos. Vou lá dentro dar um jeito neles. Calma, João. Se entrar agora, vai alertá-los. Sem o dinheiro, eles vão virar a situação e negar o sequestro. Não temos provas diretas. Então, o que fazemos? Renata, mande alguém levar a Stella e a Luizinha para a mansão. João, tem um plano. Eu e a Renata vamos primeiro, com capuz, fingindo ser reféns. Depois mandamos alguém gravar com o celular. Não, é muito perigoso. Só temos nós duas. Fique tranquilo, tem muita gente para me proteger. Você segue o plano, entra e faz o acordo. Assim que pegarem o dinheiro, o crime de sequestro e extorsão será comprovado. Certo. João, vamos entrar. Ligue e pague o resgate. Calma, tenho a Renata. Cuidem-se. Faço a troca. Mande gravar. Alô, trouxe o dinheiro. Onde estão elas? Você, coloque o dinheiro na mala do meio. Saia logo. Quando recebermos, liberamos elas. Não. Quero ver Stella e Luísa primeiro. Chega de papo. Não tem condições. E mais, pelo dinheiro. Sobre o túmulo da família. Vou deixar pra lá. Túmulo? Você é Carlos Martins. Que Carlos Martins? Se enganou. Chega de papo. Deixa o dinheiro e vai embora. Alô? Maria, trouxe o dinheiro. Solte as garotas, vamos embora. Me solta! Me solta! Vocês duas têm muita sorte. Cadê elas? Pai! Eu errei! Foi o Carlos Martins! Ele me forçou! Eu não planejei o sequestro!
As 2 meninas! Estão bem? Mandei a Maria soltá-las! Você não é meu filho. Como pôde cometer tanta atrocidade? Vá à delegacia e reflita bem. Pai, eu imploro, me perdoe desta vez. Foi ideia da Maria. Fui forçado! Pai! Prendido em flagrante. Junto com o vídeo, levem ele à delegacia. Sim. Pai, eu errei! Pai, eu imploro! Pai! Maria, você é uma desgraçada. Até a Estela. Maria, acorda! Maria! Cadê elas? Quem fez isso? Eu... não sei. Vim soltá-las. E as 2 fugiram. Pai, não fui eu. Foi o Carlos Martins. Ele me mandou fazer isso. Pai! Onde eu estou? Renata! Renata! Presidente Souza, tudo bem? Lucas? Foi você? Lá no Ferro Velho? Quem nocauteou a Maria e nos trouxe pra cá? Foram seus capangas. Espertíssima, presidente. Eu ia usar aquelas 2 meninas como isca, mas não esperava que fosse tão atenciosa com subordinados e se enmascarasse para vir até mim. Isso me poupou muito trabalho. Lucas, não imaginava que fosse você. Eu te pagava milhões de reais por ano. O cargo de vice-presidente da associação também te guardei. Me traiu. Por quê? Por quê? Por você. Trabalhei tanto tempo pra você. E você nunca me deu uma atenção. E no fim, você escolheu o velho João Batista. E ainda vai entregar todos os segredos da associação pra ele. O que ele tem que eu não tenho. Se você tivesse dito isso antes, não estaríamos assim. Hoje, já que foi direto, diga o preço. Quanto quer? Ou que porcentagem da associação pode pedir? Nem 0,01 real eu quero. Então, se deu tanto trabalho para me trazer aqui, o que você quer? Pega o celular, liga pro João Batista e pra associação. Diz que tá bem. Diz que saiu por umas coisas pessoais e volta em uns dias. Não deixe eles chamarem a polícia. Feito isso, fique aqui e me acompanhe em paz por 3 dias. Em 3 dias, eu te solto. Pego meu passaporte e saio do país. Nunca mais vou te incomodar. Se quiser viver, não brinque comigo. Não quer dinheiro, nem o controle da associação. Se deu tanto trabalho para me sequestrar, só para eu ficar com ele 3 dias? Isso não faz sentido. O que ele tá tramando? Tá. Vou ligar. Tio João, melhor chamar a polícia. A presidente Souza e a Renatinha já estão desaparecidas há meio-dia. Se acontecer algo com elas, o que vamos fazer? Pai, deixar a polícia procurar vai ser bem mais rápido do que nós. Não chame a polícia. Faltam horas para completar 24. Essa história, com certeza, foi o Lucas. Tem um infiltrado na Associação Souza. Agora, nem podemos contar com eles. Se os alertarmos, a vida da Clara corre perigo. Mas, se sequestraram a presidente Souza, qual o motivo? Se fosse por dinheiro, após tanto tempo, já teriam ligado pedindo resgate. Mas não houve nenhuma notícia. A Clara me disse que por trás do Lucas está o comerciante de gemas Leonardo Silva. Esses 2 já estão juntos há tempos. Será que não é por resgate? Amanhã é o leilão das minas da cidade. A Clara me disse que o Leonardo Silva também quer essas minas. Se a Clara não for lá amanhã, aquelas minas de gemas não terão concorrência. Não foi por dinheiro.
É para ganhar tempo. O que fazemos agora? Não podemos ficar esperando aqui. Alô? João, sou eu. Clara, não. Onde você foi? Todos estão preocupados. Não conseguimos te achar. Tô bem. Só tô meio chateada. Não vou ao leilão amanhã. Quero sair pra me acalmar. Volto em 3 dias. Não precisam me procurar. O que aconteceu? Amanhã é tão importante. Você saiu pra se acalmar? Meu ex-marido me deu chifre. Eu não consigo superar isso. Quero ficar sozinha. A presidente Souza tem ex? Mesmo que tivesse, num momento tão crucial, por que ela perderia o leilão por um ex? Isso é absurdo. É, pai. Tá muito estranho. A voz dela não soa bem. João, acho que isso não bate. Vanessa, eu também achei. O que você acha? Quando meu ex dava em cima de outras, eu costumava dizer que o homem saiu. Mas dar chifre é quando a mulher tem um caso. Que mulher diria que o ex deu chifre nela? Exato. A Clara tá mandando um sinal. Chifre. Homem. Leonardo. Entendi. A presidente Souza tá nos dando uma dica que a mulher do Leonardo tá dando chifre nele. Isso. A Clara com certeza tá sendo mantida refém. Não pode falar direto. Então usou uma frase estranha pra avisar. Simone, use suas conexões agora mesmo e investigue a mulher do Leonardo. Certo. Você mesma, presidente. Que mentira. Sem piscar nenhuma vez. Agora, já terminou a ligação. Será que não é hora de ir ao ponto? Lucas! Quer tentar me tocar? Me mordo a língua e morro. Seu chefe quer que eu viva 3 dias. Se eu virar um cadáver agora, quero ver como vai se explicar. Linda, já está nas minhas mãos. Pare de fingir ser santa. Depois de amanhã, vamos ver se ainda fica tão dura. Presidente, você está bem? Renatinha, você fingiu desmaiar? Fui treinada para resistir. Já acordei da droga. Rápido, presidente. Vamos ficar mais perto. Vou desamarrar você. Não dá. Quando me levaram, torci o pé. Não consigo andar. Presidente, eu te carreguei. Se me levar, nenhuma de nós vai escapar. Só vou te atrasar. Renatinha, você é ágil. Fuja sozinha. Isso eu preparei antes. É uma procuração. Nela tem minha assinatura e impressão. Quando escapar, procure o João Batista e entregue isso a ele. No leilão da mina amanhã, deixe ele representar. Ele tem que conseguir a mina. Presidente, aguente firme. Vou sair e te trazer ajuda. Fuja, não se preocupe comigo. Corre. Continua correndo. Acha que não tenho coragem de te tocar? Alô, padrinho. Um pequeno problema. A guarda-costas da Clara escapou. O que foi que te deu? Não conseguiu vigiar 2 pessoas. Inútil. Padrinho, não se irrite. Que tal eu levar uns caras que não tem dó pra pegar aquela mulher e o velho João Batista? Acabamos com os 2. Assim, acaba tudo. Como eu criei um idiota como você.
Amanhã de manhã tem o leilão da mina. Numa hora dessas, você quer matar alguém? Se a polícia investigar, nós dois não teremos saída. Então, o que eu faço? Me escuta. Agora, esqueça tudo. Fique de olho na Clara. Se amanhã ela não for ao leilão, a mina será nossa. Assim que o leilão acabar, solta ela na hora. Pega o passaporte e foge pro exterior. Entendi, padrinho. Quem é você? Este é um clube de yoga feminino. O que faz aqui? Dona Beatriz, né? Sou João Batista. Não vou enrolar. Me faça um favor. Salve a Clara inteira e ilesa. Não te conheço. E nem conheço essa Clara. Sai daqui. Dona Beatriz, não me expulse. Eu sei que a sua filha querida não é do Leonardo. Se me ajudar, eu guardo o segredo da sua traição pra mim. Você é João Batista? Me ameaçando? Não gosto de usar truques com mulheres. Se não quiser me ajudar, só me resta contar a Leonardo. Se ele souber que é um corno, acha mesmo que ainda vai poder ficar fazendo yoga aqui? Quer contar a ele? Vai lá. Pra ser sincera, minha filha não é dele. Ele já sabia. Ele sabe. O Leonardo, esse raposo, cria a filha de outra de boa vontade. Porque esse cara é o irmão que tomou uma facada por ele. Ele cria a minha filha para pagar a dívida. Me ameaçar com isso? Seu velho escolheu a pessoa errada. Sai. Tá, já que Leonardo não se importa com a criança e de quem ela é, mas você deve se importar com a vida dela, né? Você amaldiçoa minha filha. Você carrega um gene extremamente raro de hemofilia oculta. Só passa para as meninas. Sua filha tem sangramento nasal com frequência. E chora de noite dizendo que a joelheira dói. Com um toque, aparecem hematomas grandes que não sumem em 2 semanas. Quem é você? Nem viu a minha filha? Como sabe dos sintomas dela? Essa doença é hemofilia oculta. Você já consultou? E eles já te avisaram que ela não tem cura? E à medida que ela cresce, os sintomas vão piorando. Você pode curar? Eu tenho em mãos uma técnica de acupuntura perdida. Com a medicina chinesa, garanto que ela crescerá como uma criança normal. Como condição, quero a Clara. Não tenho tempo a perder. É um acordo. Eu a curo, você a salva. Onde a Clara está? Se continuar me dando tempo e atrasar a resgate, esse acordo é cancelado. Tá. Confio em você. Na Serra Oeste tem uma mansão abandonada. É onde o Léo trata de coisas sujas. O Lucas deve ter fechado a Clara lá. Pode ver. Tá. Se me enganar, a doença da criança não terá cura na vida. Senhor Batista! Fique quieta. Como você se machucou? Cadê a Clara? O Lucas aprisionou a presidente no depósito subterrâneo. Ela torceu o pé. Para me cobrir na fuga, ela enfrentou os bandidos. A presidente me mandou trazer a todo custo o poder de representação, com carimbo oficial. No leilão da mina amanhã, ela pede que represente e que, custe o que custar, tenha que comprar aquela mina. Certo, eu assumo. Mas antes do leilão, eu preciso trazê-la de volta ilesa. Pode ir tranquilo. Deixa comigo. Sara, chame os mais confiáveis da sua loja. Não os que só vão ficar na loja. Quero os que não têm medo e quebram cara. Tá, tem uns 4 ou 5 ex-militares na loja, totalmente fiéis. Vamos à Estação Oeste, salvá-la agora. Vamos!
Beatriz não mentiu. O cara na frente é o Lucas. Tem 2 capangas atrás dele. Vamos agir rápido. Silêncio. Vamos! Bora! João Batista, como você achou aqui? Calado! Já chamamos a polícia. Eles já vêm. Me leva logo até a Clara. Cadê ela? Tá tentando me enganar? Impossível. Há meia hora eu fui ver ela. Torceu o pé. Não ia longe. Tem gente em outro quarto? Padrinho, a Clara sumiu. Você mandou alguém pra levá-la? Quem é você? Quem é seu padrinho? Eu nem te conheço. Padrinho, o que tá dizendo? Sou o Lucas. Que o Lucas o quê? A presidente Souza da Associação de Porto Real. O que tem a ver comigo? Não me conhece? Como pode dizer que não me conhece? Eu arrisquei a vida por ele, por anos. E ele me jogou fora. Seu chefe já tinha tudo planejado, te usando como bode expiatório. Que foi? Ainda vai assumir a culpa por ele? Leonardo Silva, sua raposa velha, já que não me deixou sair vivo, então ninguém vai sair ileso. Velho, vou te contar tudo. Ele diz que vende pedras, mas no fundo é só contrabandear antiguidades. Ele já se aliou a Manuel Costa para levar as antiguidades da capital imperial todas para fora do país. Então você infiltrou a associação para derrubar a presidente Souza? Isso mesmo. O último veneno não deu certo. E o veneno na Simone. E este sequestro foi tudo ordem do Leonardo. Ele só quer causar caos na associação. O Leonardo se esforçou tanto para tirar a Clara do leilão de amanhã. Quanto ele preparou de fundos? O mínimo dele é comprar 3 minas. Preparou 500 milhões de reais. E vai vencer. E quanto para a mina 7? A mina 7 é uma mina abandonada. Custou uns milhões de reais. Para que comprar aquilo? Esse cara não serve mais. Levem ele à polícia. Sequestro, extorsão e pistas de contrabando. Vai te prender pra vida toda. Venham! João Batista, não pode vencer o Leonardo. Ele tem muitos trunfos. João, agora, a presidente Souza sumiu. Então, e o leilão de amanhã? Se o Leonardo pegar as minas, então, a associação corre perigo. Já que a Clara me deu o poder, é porque confia em mim. Amanhã vamos juntos ao leilão. O Leonardo quer a mina 7. Eu quero só ver se ele tem essa capacidade. Agora, vamos à mina 7. Lance inicial, 20 milhões de reais. Cada lance, mínimo de 5 milhões de reais. 50 milhões de reais. O capital deles é de 500 milhões de reais. Nas 3 minas de agora, já gastaram 420 milhões de reais. Sim, então, eles têm no máximo 80 milhões de reais. Essa mina é inútil. Ninguém vai pagar 4 vezes mais. 70 milhões de reais. 80 milhões de reais. 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. Vendido! Parabéns à Associação Comercial de Porto Real pela mina 7. Senhor Silva, prazer. Onde escondeu a Clara? Você deve ser o Sr. Batista. Do que está falando? Eu sou um empresário honesto e legal. A presidente Souza sumiu. Então procure as autoridades. O que quer comigo? O Lucas é filho do Leonardo. Nem tigres comem filhos. Esse velho raposa mandou o próprio filho pra cadeia como peão.
Que jogo ele está jogando? Leonardo usou até o filho como escada. Que coração frio. Mas hoje eu te digo, seu plano não vai dar certo. Hoje, a mina 7 foi para a família Souza. Seu caminho em Porto Real acabou. O Sr. Batista tem muito coragem. Mas você acha mesmo que com 100 milhões de reais pode levar aquela mina? O que quer dizer com isso? Na frente de todos, o martelo já caiu. Por acaso, vai dar marcha atrás? A negociação está fechada. Mas o comprador pode não ser você. Renata, vem. Renata? Ficou louca? Do lado de quem tá? João, o que tá acontecendo? Senhor Batista, me desculpe. Eu nunca fui leal a presidente Souza. Já trabalho pro senhor Silva faz tempo. Traidora ingrata. Ontem à noite, você também fingiu com o Lucas, não foi? Não só isso. A autorização real da presidente Souza eu queimei de noite. A que você usou no leilão hoje foi falsificada por mim. Senhor Batista, recebemos uma denúncia. O documento de poder da associação é falso. Por regulamento, sua vitória é anulada. A mina 7 será assumida pelo segundo licitante. Leonardo, o Lucas era seu peão. A Renata era sua peça oculta. Esse seu combo foi muito bem jogado. Obrigado. João Batista, quer me enfrentar? Ainda é muito novato. O bolo de Porto Real é meu. Vamos brincar devagar. O show ainda vai começar. Vamos. Que raiva! Nem imaginava que a Renata fosse uma traidora. O campo 7 foi entregue ao Leonardo. Melhor deixar isso pra depois. Sempre tive uma dúvida. Hoje, nos bastidores, vi que o Lucas e o Leonardo não são pai e filho adotivo. São de sangue. De sangue? Como o Leonardo teve coragem de mandar o Lucas pra lá? O Leonardo é muito cruel. Aqui tem algo que não sabemos. Vamos perguntar a Beatriz. Ela foi esposa do Leonardo por tantos anos. Com certeza sabe de tudo. Senhor Batista, finalmente chegou. O senhor tinha toda a razão ontem. Levei a menina ao hospital. Todos os índices ocultos coincidiram. Deixa ela sentada. Vou fazer a acupuntura primeiro. Certo. Menina, me dê a mão. Minha técnica não cura de vez, mas pode reduzir muitos sintomas. Se cooperar comigo nos tratamentos, ela não vai sofrer tanto. Que bom, senhor Batista. O senhor é nosso salvador. Aliás, Beatriz, uma pergunta. Esse Leonardo tem um filho de sangue? É que... Como o senhor sabe disso? Ele tem mesmo um filho? Tem. Antes, o Léo, no interior, tinha uma esposa. Aquela mulher teve um filho com ele. Então esse filho é o Lucas, né? O tratou como lixo. Fale. Já que o Lucas é filho de sangue do Léo, como ele pode empurrar o próprio filho para o inferno? Porque ele não sabe que o Lucas é filho de sangue dele. Ele acha que é adotivo. Um pai não reconhece o próprio filho? Na época, o Léo era um marginal. E ofendeu um chefão. A mãe e o filho foram sequestrados. Depois, surgiu a notícia de que os jogaram no rio. Então Léo achou que eles morreram.
E na verdade? Na verdade, a mulher realmente morreu. Mas o bebê de 1 ano teve sorte. Foi encontrado e levado ao orfanato. Por tantos anos. Para agradecer por ele criar minha filha. Fui perguntando por aí sobre o garoto. E enfim, eu o encontrei. Já que o encontrou, como ele virou filho adotivo? Depois, sob a desculpa de ajudar um órfão, trouxe o Lucas para ele virar filho adotivo do Léo. Depois de tanto esforço para achá-lo, por que não contar a verdade ao Léo para eles se reunirem? Eu não teria coragem. O Léo é cruel, vocês sabem disso. E ele é muito explosivo. Se ele descobrir que tem um filho de sangue, eu e minha pobre filha não teríamos para onde ir. Senhor Batista, você salvou minha filha. Não posso deixá-lo ir sem nada. Pegue isso. Isso? Isso. Foi quando o garoto fez 1 mês. O Léo mesmo pediu no templo. Ele é esperto. Leve isso pra ele. Se ele desconfiar e fizer o teste, vai saber de tudo. Isso vai ser muito útil. Alô? Quem é? João, sou eu. Estou na sua mansão. Onde vocês estão? Clara, espere. Eu volto agora. Irmã, finalmente voltou. Ficamos tão preocupados. Clara, você se machucou? O que aconteceu? Estou bem. Depois da ligação do Lucas ontem, o Leonardo mandou me levar para outro galpão abandonado. Até hoje, ao meio-dia, quando o leilão acabou, me soltaram na rua. Clara, tenho uma má notícia. A sua guarda-costas, Renata, é do Leonardo, uma peça que ele plantou. Ela queimou o leilão original, usou um falso no leilão e me denunciou. Renata? Ela é do Leonardo. Ele também tomou a mina. Então, as pessoas ao meu redor já estavam infiltradas por todos os lados. Esse Leonardo é uma raposa. Que jogada cruel. Mas não perdemos tudo. Olha isso. Um jade comum? Tem o caractere Léo aqui. Tem a ver com o Leonardo? O Lucas não é filho adotivo. É filho biológico do Leonardo. O Leonardo mandou o próprio filho pra cadeia. Se a gente usar isso, ele vai desandar. Sem graça, João. Já é tarde. Como assim? O conselho da associação me ligou. Disse que a Renata denunciou em nome próprio o desvio de fundos. Os fundos foram congelados. Mesmo que o Leonardo desande, não temos 1 centavo para lutar contra ele. João Batista. Ouvi que o Leonardo deixou vocês sem saída? Manuel Costa. Por que está ligando? Para dar um calote e rir da minha cara? Ou... João, nossas brigas diante do dinheiro não valem nada. O inimigo do inimigo é amigo. O Leonardo agora quer dominar Porto Real. Que tal? Querem se unir para derrubá-lo? João. O Manuel Costa avisou sobre essa carga. Disse que o Leonardo, esta noite, vai levar as relíquias que roubou e contrabandear tudo. Vou denunciar agora para pegar ele com as provas. Chefe, deu ruim. Calma. Na rodovia oeste, os caminhões de mariscos foram flagrados na portaria e apreendidos. As antiguidades foram todas descobertas. O quê? Perdeu tudo. Eram centenas de milhões de reais. Quem foi que vazou? Não sei, chefe. Pareciam estar esperando. Arrebataram tudo. Senhor Silva. Esse bom Lafite no chão. Que desperdício. Batista, não comemore tão cedo. E daí se perdi a carga? Ainda tenho grana.
E lá fora, Minas. Enquanto eu não for preso, ainda temos muito tempo. Veremos. Minas? Você traficou antiguidades. Vai acabar preso. Que Minas? Mas eu vim aqui hoje não pra falar de grana. Isso te parece familiar? Isso. Como essa pulseira de jade ficou com você? Quando você ofendeu os mafiosos, achou que sua esposa e filho morreram. Mas o bebê de 1 ano foi jogado em um orfanato. Depois, a Beatriz o trouxe de volta em segredo e o deixou como seu filho adotivo. Mentira! Que absurdo. Meu filho já morreu. Faça um teste de DNA e depois negue. Lucas. O Lucas é meu filho. Exato. Para tomar o território de Porto Real, você mesmo mandou seu próprio filho fazer sequestros. Você mandou ele traficar antiguidades, Senhor Silva. E você mesmo destruiu a sua linhagem. Essa sensação é boa? João Batista, você. Chefe! Finalmente acabou tudo. Agora, vou aproveitar essa vida boa. Senhora Souza, chegaram cedo. O presidente Souza também não. Não fiquem na porta. Entrem. O João vai fazer chá. Tá.